Olá, eu sou Rafael Reis, da marketingdeconteúdo.com.br. E hoje eu respondo uma pergunta do César Fernando. Tenho um ótimo conhecimento e quero me tornar um consultor. Como faço para me posicionar como um consultor? César, eu já comentei num outro vídeo também sobre consultoria para o Renato Moreira, se eu não me engano, sobre como a gente se posiciona como consultor com marketing de conteúdo. No seu caso especificamente, você disse que gostaria de trabalhar como consultor de marketing digital. Nos últimos anos, a gente viu surgir uma série de profissionais, muitos deles auto-intitulados, consultores de marketing digital. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que isso popularizou o marketing digital e o tornou acessível para empresas de porte cada vez menor. Até então, só grandes empresas, ou empresas com uma visão estratégica de médio e longo prazo e que queriam apostar no canal digital, viam a internet como um canal de resultado, que pudesse colocá-las direto em contato com o cliente final e alavancar as vendas, melhorar o relacionamento com o consumidor e até mesmo construir marcas, né? São muitas marcas hoje que a gente conhece que foram construídas eminentemente no digital. Nunca anunciaram em rádio, em TV, nunca saíram da internet. Construíram todo o relacionamento com o público no online. O lado ruim é que isso trouxe uma série de profissionais com deficiências de formação, com defasagem de conhecimento e que se auto-intitulam consultores. Isso acontece também em várias outras áreas. O coaching também é uma área que explodiu no Brasil nos últimos anos, principalmente de uns 3 ou 4 anos para cá, criou-se uma série de treinamentos em coaching, tanto cursos livres quanto cursos com certificado, e tem uma série de profissionais fazendo coaching com as mais diversas formações e os mais diversos tipos de resultado. Isso faz com que comece a existir um preconceito do mercado com os profissionais, tanto os bons quanto os ruins. Isso acontece em diversas áreas onde não existe regulamentação da profissão. Eu, por exemplo, sou formado em marketing, tenho um MBA em marketing e eu sou contra a regulamentação da profissão de marketing. Qualquer profissão que não envolva risco à vida humana diretamente, na minha opinião, não precisa ou não deveria ser regulamentada. Senão você começa a criar reservas de mercado, como acontece hoje em alguns mercados específicos. Eu não vou citar nenhum deles, mas qualquer um que tenha uma mínima noção aí vai saber do que eu estou dizendo. Se um profissional tem qualificação suficiente para realizar um trabalho melhor do que o meu ou que qualquer outro profissional de marketing no mercado, é justo que ele seja remunerado por isso. Não vai ser a formação que vai garantir que um profissional é bom ou ruim. Eu já tive alunos que fizeram faculdades consideradas de terceira linha e que eram excelentes profissionais. E também já vi profissionais formados em escolas de primeiríssima linha e que eram péssimos profissionais. A formação não garante necessariamente que um profissional seja bom ou ruim. Da mesma forma, um consultor é um profissional do qual se espera consultoria, ou seja, você dizer para o outro o que deve ser feito. Você é consultado para resolver um problema. Você tem uma competência em uma determinada área, geralmente uma área técnica, uma área específica, e você é consultado para oferecer soluções para determinados problemas. Esses problemas podem ser muito específicos ou podem ser problemas bastante genéricos, bastante amplos. Quanto mais específico um problema, melhor é a atuação do consultor, geralmente, porque ele sabe exatamente qual problema que ele tem que resolver. Quanto mais amplo é esse problema, mais difícil para o consultor se posicionar e conseguir chegar numa solução que realmente agrade o cliente ou que entregue os resultados esperados. Por isso eu já comentei em outros vídeos, por exemplo, de você definir o OPDC, objetivos, planos, desafios e um cronograma para ser executado a partir desse briefing. A hora que você colhe as informações corretas com o cliente, você consegue dar sugestões mais específicas para resolver o problema que ele tem. Agora, quando ele te dá um problema amplo, a solução geralmente também vai ser ampla. E muitas vezes a mensuração não vai ser específica. E aí você não consegue comprovar que você atingiu uma determinada melhoria para ele. Feitas essas ressalvas sobre o mercado de consultoria e sobre o que é ser um consultor, eu acredito que se você quer se posicionar como consultor, seja de marketing digital, seja de desenvolvimento pessoal, seja de negócio, seja de desenvolvimento de startups, seja de programas de saúde, seja de que área for que você quiser dar consultoria, você precisa estabelecer uma autoridade. Você precisa fazer com que as pessoas saibam que você é um especialista naquele assunto. Hoje, um dos principais canais para você fazer isso é desenvolver o conteúdo em um blog ou em um canal de vídeos aqui no YouTube.
Se você tem um vídeo sendo divulgado e compartilhado pelas pessoas que têm interesse no seu assunto, essa é a melhor forma das pessoas te enxergarem como uma autoridade naquele assunto. Se você pensar os profissionais que você tem como referência, provavelmente boa parte deles desenvolve algum tipo de conteúdo. Em algum momento eles escreveram uma série de artigos, ou eles escreveram um e-book, ou eles gravaram uma série de vídeos, ou eles fizeram uma palestra em algum local. De alguma forma, eles compartilharam uma parte do conhecimento que eles têm, mostraram que eles são capazes de alcançar resultados, que eles são capazes de medir o processo de melhoria e de apresentar um antes e um depois, o resultado que existia e o resultado que ele alcançou. Nem sempre esse processo é tão linear assim. Em algumas empresas existem diferenças culturais entre os departamentos, ou existem legados da área de tecnologia que você vai ter que superar, ou existem desafios em termos de orçamento e que você não tem recurso suficiente para alcançar o objetivo que o cliente determinou. O que se espera de um consultor? Que ele seja capaz de conectar esses pontos, que ele seja capaz de pegar pontos diferentes na estratégia, conectar tudo isso e fazer um plano. Esse plano pode muitas vezes acontecer através de um diagnóstico, o cenário existente, um plano estratégico, ou seja, as ações que você propõe que sejam executadas e a estratégia de uma forma global, e depois um plano tático, um plano de ação. Item a item, tudo que vai ser executado para esse cliente, em qual tempo, com qual orçamento, com qual previsão de recursos e com quais resultados esperados. Quando você consegue chegar nesse cenário ótimo e executar todo esse plano, você vai conseguir provar para o seu cliente que você atingiu um determinado resultado para ele. Outros clientes esperam de um consultor um apoio estratégico. É o que acontece com muitos dos meus alunos, tanto nos cursos de MBA e de pós-graduação, quanto nos clientes da minha agência, quanto nos alunos do Checklist SEO ou do curso de marketing de conteúdo. Quando eles enfrentam alguma dificuldade, ou eles têm algum problema de posicionamento, ou eles estão empacados na solução de algum problema, eles vêm perguntar qual é a solução possível para aquele problema. Muitas vezes eu nunca enfrentei aquele problema antes, mas eu sei onde procurar pela solução. E aí eu consigo mostrar esse atalho e falar, olha, tenta seguir por esse caminho aqui, que eu tenho a impressão que o resultado está por aqui. E aí, na prática, você vai buscando soluções e testando e comprovando alguns caminhos. Algumas vezes, um consultor vai conseguir desenvolver uma determinada técnica ou implementar uma solução e ele vai conseguir reaproveitar esse conhecimento em outros cases. Outras vezes, você vai desenvolver uma solução tão específica para um caso que você não vai conseguir reaproveitar aquela solução em outros clientes. Então, o desafio de ser consultor é justamente ter essa flexibilidade, de entender quando as soluções servem para um caso específico e quando elas vão resolver o problema de vários casos. Eu me lembro em 2011, quando eu dei consultoria para o Portal Administradores. A gente enfrentou um problema ali com curadoria e gestão de conteúdo bastante grande. E em conversas com o Leandro Vieira, fundador do Portal Administradores, a gente buscou algumas soluções para aquele problema que tivessem impacto no curto prazo, para resolver o problema que eles estavam enfrentando ali naquele momento, mas que no longo prazo tivessem impactos positivos no negócio do Portal Administradores. E, de fato, isso deu um resultado dentro do esperado num primeiro momento e acima do esperado no longo prazo. Então, a gente ficou muito feliz com a solução que a gente conseguiu encontrar para aquele caso específico. No entanto, aquela solução específica eu nunca mais consegui utilizar em nenhum outro projeto. Mas o aprendizado e o desafio que foi vencido ali ficou como história para contar e eu utilizei esse know-how depois em outros projetos. Para se posicionar como um consultor e como um especialista, uma das melhores coisas que você pode fazer é justamente contar essas histórias, contar os cases dos projetos que você desenvolveu. Quando a gente escreveu os e-books da marketing de conteúdo, especificamente o manifesto, a revolução do conteúdo, a gente contou alguns cases no final do e-book. Depois eu fiz um hangout com o André Siqueira, o gestor de marketing, vice-presidente da Resultados Digitais, e a gente comentou alguns desses cases no hangout. Vários clientes que eram do mesmo segmento desses clientes que a gente comentou o case, vieram me procurar ao longo dos meses. Olha, eu vi um case que você fez para um cliente na área de saúde. Pô, eu queria fazer a mesma coisa no meu negócio. Então, um consultor, muitas vezes, vai se posicionar como um especialista em um determinado nicho quando ele consegue achar uma solução e aquela solução funciona muito bem naquele nicho, naquele mercado específico. Ao longo dos anos, por coincidência, eu trabalhei com muitos clientes na área de saúde, trabalhei com clientes na área de seguros, trabalhei com clientes na área de conteúdo, especificamente produtores de conteúdo.
clientes na área automotiva. Então, são alguns segmentos em que eu acabei desenvolvendo know-hows específicos, né? Conhecimentos voltados para aquele mercado. E aí eu conseguia reaproveitar. Por exemplo, no mercado imobiliário, eu trabalhei numa sequência de 3 anos com os 3 maiores portais de anúncios no mercado imobiliário. Então, o know-how que eu desenvolvi no primeiro projeto de consultoria, eu utilizei no segundo. O know-how que eu desenvolvi no segundo, eu utilizei no terceiro. Então, esse conhecimento foi sendo reaproveitado e ampliado caso a caso. Como é que eu me especializei nesse mercado? As informações foram circulando entre os clientes e entre os profissionais de mercado, e quando um trocava de empresa e ia trabalhar em outra empresa do segmento, ele contava as histórias daquele resultado que tinha sido atingido antes. Então, também a parte do seu trabalho como consultor, criar as ferramentas para que o seu conteúdo seja amplificado, para que você possa escrever para os seus clientes um determinado post de blog ou um e-book, ou gravar um vídeo para eles e ter a ajuda deles para que esse conteúdo seja divulgado naquele mercado específico. O seu cliente é quem mais vai entender do mercado dele. E é ele que vai poder, muitas vezes, te ajudar a se posicionar como um especialista naquele segmento que você está querendo trabalhar. Isso em qualquer área de consultoria. A grande vantagem, o grande prazer de trabalhar como consultor é justamente o fato de que a gente pode alavancar com conhecimentos que vêm de um mercado, ações em um outro mercado completamente diferente. A gente pode utilizar ideias que em um mercado já estão esgotadas, já foram muito batidas, em outro mercado são completamente fora da caixa. São coisas completamente inovadoras. Isso tem acontecido muito, por exemplo, no mercado de educação superior no Brasil. É um mercado em que eu comecei a atuar faz cerca de uns 3, 4 anos e que as soluções que são usadas nesse mercado são muito antigas, são os paradigmas lá dos anos 90. E aí, de repente, a hora que você traz soluções que em outros mercados são comuns, mas naquele ali são inovadoras, você consegue alavancar resultados e chegar em números muito substanciais, muito diferentes de outro mercado. Então, a sua função como consultor vai ser buscar inovação, buscar alternativas, buscar novas formas do seu cliente aparecer e gerar resultado para ele. E, ao mesmo tempo, dizer para o mundo que você é capaz de entregar esse tipo de resultado. E o marketing de conteúdo é a ferramenta ideal para você fazer isso. Você vai poder fazer vídeos entrevistando seus clientes, vai poder escrever os cases dos resultados que você alcançou, você vai poder escrever posts em blog compartilhando experiências do que você aprendeu, muitas vezes sem contar especificamente o pulo do gato que você conseguiu, mas dando uma pista de que existe uma solução para aquele determinado problema. Em outros casos, contar a solução que você conseguiu vai ser justamente o que vai construir aquela autoridade de que esse cara que eu estou lendo é o cara certo para resolver o problema que eu tenho. Uma vez aconteceu uma situação curiosa comigo, e vale a pena comentar nesse contexto. Um cliente estava procurando um consultor especializado em SEO, mas que soubesse trabalhar com empresas de conteúdo. Ele tinha 5 portais de conteúdo, cada um com mais de 1 milhão de visitas por mês. E aí ele foi para o SlideShare procurar palestras da área. E ele viu um outro palestrante de SEO comentando sobre o meu trabalho na área de conteúdo. E aí ele me procurou. Ele falou, eu vi um SlideShare, uma apresentação, era uma palestra de um outro consultor daqui do Rio de Janeiro, com quem a gente já teve algum contato, mas que não era especializado no nosso segmento. E aí a gente tomou contato com o seu trabalho e a gente quer trabalhar com você. Então ele já me deu, logo no primeiro contato, o insight da onde tinha vindo o resultado, o insight, né, a dica de como ele tinha me encontrado. E ali eu percebi como é que eu poderia construir melhor a minha imagem nesse determinado segmento. Então isso também é parte do seu trabalho como consultor. Entender de onde as coisas vêm e para onde elas vão. E tentar se antecipar se posicionando para essas tendências. A gente vai ver nos próximos 2 anos, por exemplo, o surgimento de várias redes sociais específicas, né, em nichos muito específicos. Algumas delas vão ser incorporadas pelas grandes redes, como foi o caso do Instagram e do Facebook. O Facebook foi lá e comprou. Como também foi o caso do WhatsApp. E a gente vai ver outros casos em que isso vai acontecer. O Twitter lançou o Medium, que demorou mais de 1 ano para começar a colar. Entre ele lançar a ferramenta e as pessoas começarem a postar alguma coisa e você começar a ver posts ali, demorou mais ou menos 1 ano. Já o Periscope começou a ter uma visibilidade para transmissão de vídeo em tempo real muito maior. Então é legal ficar de olho nessas tendências, porque o seu trabalho como consultor vai ser posicionar o seu cliente onde ele deve apostar e onde ele não deve colocar as energias dele.
Então, é muito interessante trabalhar com consultoria, desde que você veja isso como um plano de carreira de longo prazo. Escolha um posicionamento que você quer ocupar, né, uma posição de mercado que você merece ter e comece a produzir para ontem conteúdo específico sobre isso. Comece a treinar clientes, comece a participar de eventos, a dar palestras, a gravar vídeos, a escrever e-books, enfim, a mostrar para o mundo que você tem algo de valor para acrescentar. Se você fizer isso e utilizar essas técnicas de conteúdo, é quase certo que no curto prazo você vai começar a ter alguns contatos, no médio prazo você vai começar a ser visto como especialista e no longo prazo você vai ter ótimos resultados com essa estratégia. É isso aí. Se você quer saber mais sobre marketing de conteúdo, acesse marketingdeconteúdo.com.br/eu quero saber mais. Lá você vai poder receber os nossos novos vídeos, os posts no blog, os e-books e os eventos que a gente participa e organiza, os treinamentos e outras informações sobre marketing de conteúdo. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim, eu espero que ele tenha te ajudado um pouco.